Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e o Palmeiras conquistou seu tricampeonato na Libertadores. Que jogo contra o Flamengo, um jogo melhor do que eu esperava. Tava com medo de a gente ter um jogo parecido com o que tivemos ano passado, em que o Palmeiras também foi campeão, né, derrotando o Santos por 1-0. Mas foi um jogo horroroso de se assistir. Pro torcedor do palmeirense, acho que ele concorda com isso até o último lance, onde o Palmeiras vai lá e marca o gol da vitória. Mas o fato é que hoje foi um jogo mais divertido, mais lá e cá, né? Um jogo mais aberto. Acho até porque há um gol no começo do jogo, isso torna a partida mais divertida para se assistir, né? E o Palmeiras superou o momento difícil, tomou o gol do empate, segurou o Flamengo no segundo tempo, né? O time do Flamengo estava jogando melhor e no primeiro tempo da prorrogação jogou melhor, iniciou melhor e aproveitou o erro bizarro de Andréas Pereira para marcar o gol da vitória. Daverson, herói improvável. Acho que se alguém apostasse que o Daverson ia fazer o gol do título, a pessoa ia falar, você tá maluco? Mas ele fez, né? O Daverson faz o gol do título. É improvável como no ano passado, né? Ano passado não foi nenhuma grande estrela do Palmeiras que marcou o gol, mas eu acho que é o legal do futebol é essa, né? Vários heróis improváveis aparecem e às vezes vários vilões também. Infelizmente para o Andréas Pereira, que é um jogador instável, né? Sempre foi, a gente já falava disso na época que ele veio pro Flamengo, por empréstimo do Manchester United, um jogador que oscila muito para o bem ou para o mal. Vai ter ótimas partidas, grandes finalizações fora da área, golaços de falta, mas vai ter erros primários. E hoje mais um erro primário num erro de domínio, né? A gente pode até questionar porque ele estava fazendo um papel de zagueiro ali, porque ele basicamente era o último homem do Flamengo e ele é o meio campo, mas e isso aí pode ir para conta do Renato, não sei. Mas, cara, assim, esse tipo de erro, você sendo meio atacante, defensor, você não pode cometer, ainda mais numa final. E o Daverson no cara a cara superou o Diego Alves e marcou o gol da vitória. E no final das contas, o Flamengo tentou atacar, mas mais na base do abafa, né? Cruzamento até não poder mais. Tirou o meio campo para colocar atacante, para ficar no chuveirinho, né? É assim, cara, isso quase nunca funciona. Às vezes vai funcionar porque você tentar um negócio 1000 vezes, uma hora você consegue, mas eu acho que isso é muito pouco inteligente. Isso mostra também limitações de técnicos que não conseguem fazer um tipo de ajuste e muito pouca variação tática. O cara, a grande solução dele era se colocar os atacantes com atraso, né? Vitinho e Pedro entraram lá pro segundo tempo para prorrogação, tirou os meio-campos, o Arrascaeta, que eu entendo, ele não estava bem fisicamente, estava muito cansado, mas eu deixaria ele porque ele é um cara que fez um passe pro gol do Gabigol, assim, ele é um cara que tem visão de jogo, ele tem um passe de qualidade que pode quebrar as linhas de defesa como fez no gol do Gabigol. Porque essa foi a diferença da partida. O elenco do Flamengo titular é melhor que o do Palmeiras, né? O Palmeiras vai ter uma peça ou outra que pode se destacar mais. Eu, por exemplo, acho o Gustavo Gomes ali um zagueiraço, fez uma partida incrível, Danilo, né? Isso, jogou uma barbaridade, entende? Tem ótimos jogadores do Palmeiras, mas o Flamengo é melhor individualmente. Porém, taticamente foi onde o jogo se resolveu. E o primeiro gol do Palmeiras tem muito de tática. Chama o Flamengo pra frente, adianta as linhas de marcação. Os zagueiros, como eu disse no meu jogo, no vídeo prévio, né? Do Flamengo, os laterais são lentos, eles vão sofrer com a velocidade. O Maíque avança, o Davi Luiz, o Felipe Luiz não consegue acompanhar. Aí o que ele faz? Joga no contrapé, o que faz com que os jogadores saiam da jogada e o Rafael Veiga chega de frente, bate pro gol com uma boa força, dificilmente defensável aquele chute, né? A gente pode até argumentar que se ele fizesse lá Peter Cech, usasse os pés, podia defender, mas é só goleiro assim de primeira prateleira que defende aquele chute, né? Um belo gol do Rafael Veiga. Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, criou com mais qualidades, defendeu muito bem. Isso vem muito da ineficiência tática do Renato Gaúcho de organizar o ataque. No segundo tempo, com mais intensidade, o Palmeiras abaixando demais as linhas, que eu acho um problema. Pra mim, devia ter mantido o que foi o primeiro tempo, onde o time ficava às vezes um pouco mais com a bola, né? O Palmeiras chamou mais o Flamengo pro ataque e corria o perigo do time marcar gol. Antes do gol do Gabigol, teve lances de perigo. O Davi Luiz ali com excelente defesa do Everton, que catou demais hoje. Teve cabeçada do Bruno Henrique, que teve uma partida muito ruim, né? O Bruno Henrique jogou muito abaixo do que a gente estava acostumado a ver dele, né? A cabeçada passou tirando tinta da trave. Esse é o problema, assim, do eterno pragmatismo, né? Entende? Às vezes você tira muito o pé do acelerador e quando você dá o campo ao adversário, uma hora ele pode achar o gol, né? Esse é o mais que não seja um time muito bem treinado e tudo isso. Ele tem jogadores de qualidade que podem achar o gol e é o que acontece.
Por isso que eu não gosto muito que abaixe as linhas, ainda mais com tanta antecedência, com um placar muito magro. Se é 2-0, eu entendo mais, mas porque o desespero do adversário é maior. Mas o Palmeiras nem saindo em contra-ataque tava, né? E no final das contas o Flamengo busca empate, teve chances para vencer com o Michael, mas não conseguiu. E assim, na prorrogação, a falha do Andréas Pereira, como eu disse, né, uma falha primária, o Flamengo foi para a base da Bafa, acabou perdendo o jogo, e o Flamengo pode acabar essa temporada sem nenhum título. Eu não digo que é uma temporada fracassada, né? Porque semifinal de Copa do Brasil, segundo lugar do Brasileirão, né? Que tudo indica que vai acontecer onde o Flamengo vai terminar. E o título o vice-campeonato da Libertadores não é um fracasso, mas o fato de você ter chegado perto e não conquistar é um gosto amargo. É a temporada que dói. É a temporada que você chega perto de conquistar algo e não consegue. Mas eu não veria com tanto fracasso. Até por causa da falha do Andréas, né? Por não ter sido um jogo que o Palmeiras foi extremamente superior. Para mim foi superior taticamente, mas não foi um jogo de grande superioridade. Eu acho que o Renato Gaúcho talvez não caia hoje, né? Eu acho que esse é o tipo de partida que o técnico às vezes não cai. Porque não foi aquela derrota para fazer assim, olha só, tá evidenciado e tudo isso. Para mim, o Renato Gaúcho já faz um trabalho fraco faz tempo, mas olhando pelos olhos da diretoria, acho complicado haver uma mudança agora. Me surpreenderia bastante, até porque a diretoria do Flamengo é muito relutante em trocar, mesmo quando surgem boas oportunidades no mercado. Vale lembrar, quando o Rogério Ceni estava em crise ano passado, o técnico Rui Vitória, que hoje está treinando o Spartak Moscou e derrotou o líder do campeonato italiano, a Napoli, lá na Europa League, né, treinado pelo Luciano Spalletti, um treinador de primeira prateleira, né, o Rui Vitória foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo negou para manter o Rogério Ceni, entende? Porque há um orgulho da diretoria com as escolhas que eles fazem, eles querem bancar elas até dar certo, só se ficar muito insustentável que eles tiram, né? Aí a questão é, o insustentável deles às vezes é diferente dos torcedores que já não tem muita satisfação com o Renato Gaúcho, o trabalho fraco que ele vem fazendo. E Abel Ferreira, por outro lado, eu critico, não acho ele um cara fora da curva, especial, mas pro nível brasileiro o cara já conquistou coisas muito grandiosas e 2 Libertadores em 2 temporadas, né? Muita coisa, né? Vamos lembrar que técnicos muito tradicionais aqui não tem 2 Libertadores. O Renato Gaúcho, por exemplo, só tem uma. Teve a final lá, com o Fluminense, que acabou a histórica, que ele perdeu para a LDU. O Cuca tem uma, né? Teve a final no passado, mas perdeu para o próprio Abel Ferreira, né? Assim, você olha os técnicos aqui, históricos do Brasil, muitos deles não têm 2 Libertadores. O Abel fez isso em 1 ano e meio, né? Porque ele chega no meio da última temporada. Então, tem história já para contar, 2 títulos continentais, o Abel Ferreira já tem um currículo que o coloca no mínimo na história do Palmeiras, mas é difícil contar a história do futebol sul-americano sem falar de Abel Ferreira agora. Ele pode não ser o cara que vai te encantar vendo o time dele jogar futebol, mas é um cara muito inteligente e hoje mostrou muito isso no primeiro gol do Palmeiras, de como o time se postou defensivamente. Pode ter tido alguns erros de decisão do Palmeiras, recuar demais em certos momentos, mas o Palmeiras foi muito melhor taticamente e isso a gente vê muito valor do técnico, né? O Abel Ferreira tá de parabéns, mais um título para ele e vai construindo uma história muito grandiosa no Palmeiras. Não sabemos se ele vai ficar ou não, mas o fato é que 2 Libertadores é coisa que já o coloca como um dos maiores técnicos da história do clube paulista, que chega ao tricampeonato da Libertadores. E vamos ser sinceros, né? O Palmeiras agora entra muito no debate de maior time do país, né? Porque se antes as pessoas argumentavam que estava muito atrás de Santos, Grêmio e de São Paulo em títulos de Libertadores, agora o Palmeiras se iguala como tricampeão da competição. O Palmeiras tem os mesmos 3 títulos de Libertadores, tanto de Grêmio, de São Paulo, de Santos. E agora tem mais títulos nacionais, né? Porque tem 10 brasileirões. Eu não me lembro ao certo de quantas Copas do Brasil o Palmeiras tem, né? Não memorizo todos os números, mas é uma história grandiosa e é muito parabéns também aos jogadores que fizeram grandes atuações hoje, né? E assim, só uma crítica, um jogador que foi o Felipe Melo lá, que foi brigar com o Pitânia, né? Como se fosse resolver alguma coisa lá, quase é expulso, assim, para um árbitro expulsar naquela indisciplina ali, não é muita coisa não, né? É um idiota mesmo o Felipe Melo por fazer um negócio desse, mas elogiar o Danilo, jogou demais, Maíque jogou muito, né? Rafael Veiga jogou muito bem. O Dudu não foi lá a melhor atuação dele, mas foi útil, né? O Scarpa teve longe das suas melhores atuações, até pelas características do jogo, que foi menos de bola no ataque. Ele teve que ir mais para a função defensiva, que não é o forte dele, mas teve momentos ali que ele conseguiu fazer boas bolas, ele tem muita qualidade de passe, e os escanteios dele são um tormento para o Flamengo. Então, assim, não foi uma boa partida do Scarpa, mas eu acho que ele teve isso uma pequena importância nesse título. De qualquer maneira, parabéns ao Palmeiras, tricampeão da Libertadores, né? Uma história grande de um gigante no futebol sul-americano. Por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí sua opinião. Vocês acham que o Palmeiras tem condição de ganhar o Chelsea? Se o Chelsea for afim do jogo, eu digo que não, mas
Mundial, time europeu, vamos ser sérios, não leva muito a sério, né? O Klopp nem sabia o horário do jogo, né? Então, assim, é só para você ter ideia da situação. Então, gente, para esse vídeo é isso. Até a próxima.